Veja só, mas isso é muito interessante. Torne-se um mestre das artes com os cursos exclusivos da STEC. Aulas presenciais certificadas nas áreas de design, criação, direção de arte, games, programação, cinema, fotografia, comunicação, publicidade, marketing, empreendedorismo e idiomas com os melhores professores do mercado e uma estrutura de qualidade. Acesse stecbrasil.com.br e conheça nossos cursos de férias e construa o seu futuro profissional. E sejam todos muito bem-vindos para mais um programa da STEC, seu programa semanal de informação, cultura, entretenimento e diversão. E hoje falaremos sobre um assunto bem legal, um assunto bem interessante, continuando aquela nossa série de design de games, uma série bem antiga no canal que a gente sempre tem orgulho e alegria em trazer. Falaremos hoje sobre level design. Não será o único vídeo sobre level design que vamos trazer, mas a gente vai falar aqui uma introdução sobre o que seria e posteriormente a gente vai ensinar a fazer um level design adequado e tudo mais. Então é isso aí, vamos começar o vídeo de hoje. Level design, como o próprio nome diz, é o design do nível, ou seja, da fase. Então é o cenário, é você construir a fase, o cenário, o caminho que o jogador vai percorrer conforme ele anda, pelo gameplay, conforme ele faz as missões e tudo mais. Então são as plataformas dos jogos de plataforma, são aqueles corredores apertados dos jogos de tiro, Muitas pessoas associam o level design a jogos de tiro porque tem muitos softwares de empresas que permitem que os jogadores personalizem os seus cenários para jogos de tiro, que façam sua própria versão e subam. Então é muito conhecido nessa indústria dos jogos FPS, do First Person Shooter, os tiros em primeira pessoa. Porém, todo jogo que você tem a construção de uma fase em que o personagem ele se movimenta, se locomove, tem um trabalho de level design, que não é um trabalho nada fácil, um trabalho bem complexo e crucial para o desenvolvimento. Inclusive muitos jogos hoje estão fazendo sucesso lançando uma versão da qual você mesmo pode construir o seu nível e fase. Como eu falei, que algumas empresas disponibilizam o software para você fazer o mapa. Hoje tem jogos que o jogo inteiro é isso, é você construir a fase, como por exemplo o Super Mario Maker da Nintendo, que tem esse apelo de você fazer o level design e aí postar, e daí ter a votação para o melhor, e as pessoas podem online jogar a sua fase, o que é bem legal, bem interessante. Aumenta a interação, a interatividade entre os jogadores, os players, e também essa dinâmica do jogo. Afinal, ele nunca vai ter fim, todo mundo vai criando fases novas, então é tecnicamente um jogo que não acaba. Então isso é bem legal, aumenta a diversidade das possibilidades durante o game. E como eu falei, são diversas as formas de fazer level design, desde a plataforma tradicional, e aí eu não estou falando só do design, se é bonito, como foi feito, da direção de arte, da fotografia, mas estou falando da logística, da interação com a plataforma. Por exemplo, não se os bloquinhos são bonitos, também faz parte, mas não é só isso, mas principalmente, primeiro, o template da fase, ou seja, o esboço, em que local os bloquinhos vão estar, como aquele caminho vai ser traçado, como que ele vai, o bloco está posicionado, ele consegue com um pulo atingir outro espaço, qual que é a dificuldade que isso vai trazer, vai ter buracos, vão ter obstáculos. Então todo esse trabalho, inclusive em jogos de corrida, a criação da pista de corrida também é um trabalho de level design, embora muitas pistas de jogos de corrida sejam baseadas em pistas reais. E os orçamentos milionários dos jogos possibilitam um trabalho bem adequado de level design. Você tem que ser imersivo, ou seja, o jogador tem que de fato sentir-se naquele ambiente, seja esse uma caverna escura, uma floresta úmida, um deserto, uma cidade movimentada. O jogador tem que ter a noção que ele está lá, e para isso diversos elementos são considerados. Por exemplo, textura dos elementos, as partículas dos grãos de areia, textura das folhagens, a iluminação do local, o som, então o som das flores, as texturas, você pisando na grama. Então todo o trabalho de level design considera esses fatores
do visual e também do auditivo e da textura, do tátil, né? O visual tátil, você não vai encostar, mas você vai perceber a aspereza, a textura por meio do contraste de sombra e luz, por exemplo. Pessoas se movendo, veículos andando, animais, raios de sol, água, rio, toda essa diversidade faz parte de um bom trabalho de level design para os jogos complexos. Se for um jogo simples, 2D, plataforma, a disposição, né, como eu falei, das plataformas, a interação, o background, todos esses elementos que agregam valor ao jogo. E aí você tem vários exemplos, BioShock, Assassin's Creed, que realmente conseguem, né, fazer com que o level, o design seja uma obra de arte, porque o jogo ele tem uma vida no universo dele, uma vida no mundo, e você é um elemento, um personagem que está interagindo naquele mundo. Quando eu falei sobre criação de personagens, eu disse que primeiro deve-se pensar no mundo e depois no estilo do personagem, para que ele seja congruente com o mundo ao qual ele está sendo aplicado. Então, o personagem ele acaba vindo de todo o contexto do conceito artístico, né? Então, o level design tem que ser alinhado com o character design e também com a programação para que tudo converse, né? O personagem não pode parecer estranho naquele mundo, e aquele mundo tem que contemplar as engines e a programação daquele personagem, o que ele pode executar a interação e os elementos também programáveis do cenário. Por exemplo, na programação, e nós temos um curso de inteligência artificial, vou deixar o link aqui na descrição, você tem que programar os pathfinders, ou seja, as rotas que os NPCs, os personagens não controláveis, que eles estarão fazendo. Então os NPCs eles são controlados por inteligência artificial, então tem que ter um padrão, um pathfinder, uma rota que ele vai andar, e também a forma que eles vão interagir entre os NPCs, interagir com o jogador e com o ambiente. Por exemplo, o GTA e agora o novo Watch Dogs 2, eles têm uma cidade muito viva, você está andando na rua e você vê coisas acontecendo, você vê personagens andando, você vê personagens interagindo, isso aumenta aquela sensação de que você não está jogando uma coisa programada, mas uma coisa mais imersiva e real, porque ela é de uma forma mais estocástica, você não sabe o que vai acontecer, né? É imprevisível o cenário, as reações, igual o Bully, que você tinha no NPC era programado uma rota, né? É um campo potencial que conforme esse campo atritava com o campo de uma ação exercida, eu falei isso nas aulas de inteligência artificial, ele automaticamente ativava a programação para executar uma função. Por exemplo, você tinha uma menina lá no Bully que você saía com ela e ela tem um raio de cobertura, o alcance que ela consegue sentir o que está em volta. Se você está andando com uma outra menina e aquela passa e os dois campos cruzam, o campo de uma menina com o da outra, e está ativado que você está junto com a outra menina, ela vai lá e dá um tapa, ou seja, ela faz uma ação para a reação, ela reage de acordo com a programação. Isso torna o cenário, o ambiente, o mundo mais vivo e faz parte também dessa programação do level design. E aí você tem exemplos grandes como Metroid, que foi um jogo, um dos primeiros jogos que começou plataforma, né? Mas uma plataforma diferente que permitiu que você se locomovesse para cima e para baixo, ou seja, andares, além de direita e esquerda, para cima e para baixo, e que você pudesse revisitar salas para pegar alguns itens. Castlevania também, tanto é que muitos jogos que seguem esse estilo hoje são apelidados de Metroidvania, porque pegam a essência de Metroid e Castlevania, que foram dois marcos para essa indústria de jogos. E tem vários programas como o GECK, que permite que você mesmo crie mapas para o Fallout 3. Então você mesmo pode experimentar como que é a sensação de ser um level design de forma fácil hoje, com softwares disponibilizados pelas próprias produtoras de games. E ele tem que ter uma linguagem visual clara e ser divertido de explorar. Além da verticalidade, ou seja, a ação, a rota principal, você pode ter rotas secundárias, objetivos, ações. Então o cenário ele enriquece a experiência e aumenta as horas de jogo e o fator replay. Os elementos, os labirintos, como o Zelda, por exemplo, né? As dungeons, o mapa semi-aberto dos primeiros Zelda, lá do Ocarina of Time, por exemplo. Eles devem informar o jogador o que deve ser feito, mas não a forma com a qual aquilo deve ser feito. O objetivo deve ficar claro para o jogador, porém ele pode executar de diversas formas aquilo, ele tem que pensar, ele tem que raciocinar, não deve entregar tudo mastigado, senão perde a graça, né? Então o jogador ele tem que entender o que ele sabe o que tem que ser feito e ele pode ter várias formas de realizar em ordens diversas, inclusive. E de forma constante coisas novas são ensinadas aos jogadores. Ele ensina mecânicas novas durante o processo
e faz com que mecânicas já aprendidas anteriormente não sejam deixadas de lado, descartadas, fazendo inovações nessa mecânica, aperfeiçoamento, adaptações e até utilizando elas de forma inusitada, inovadora. Você não pode ter, por exemplo, um jogo que você pega um item muito legal lá, você faz toda uma quest para pegar um item que serve, por exemplo, para cruzar uma ponte. Por exemplo, o long shot do Zelda, né, que você usa lá para atravessar. Esse item não pode ser usado só para atravessar essa ponte ou essa dungeon. Ele tem que ter uma utilidade nas outras, senão perde a graça. Você não sente que você está evoluindo no jogo. Parece que cada item que você pega para uma coisa só e você nunca mais vai usar aquilo que aprendeu. Ele tem que surpreender o jogador, o design, com estética, elementos, easter eggs, coisas escondidas, rotas alternativas. Então, a todo momento o jogador tem que ser surpreso. Nossa, uma passagem secreta. Ele sente-se mais inteligente. Quando ele entende o jogo e descobre algo, ele faz parte daquela ação. Ele sente-se parte da criação porque ele ajudou a completar a mensagem na mente. Isso faz com que ele tenha um valor maior pela obra. Ele sente-se participante do processo criativo. E ele vai capacitando o jogador. Afinal, o game ele é escapista. Então o jogador ele tem que fazer testes e o design tem que dar uma resposta, né? O ambiente tem que ser vivo. Para cada ação do jogador, o design tem que dar uma resposta para ele. E aí ocorre que a curto ou a longo prazo, o player, quem está do lado aqui da quarta parede, ele vai sentindo as reações das ações dele, as consequências do que ele faz durante o processo do level design. E muitos ainda tornam possível com que o jogador adapte-se à dificuldade e controle-a. Por exemplo, tem uma rota principal, então quem é novato vai por essa rota certa. Porém tem formas alternativas com recompensas escondidas que você vai ganhar se você ir pelo caminho mais complexo. Então se você é mais experiente, você pode seguir aquela rota, tendo em mente que o level design te dá dicas da dificuldade, mas também de possíveis recompensas. Então tende a você seguir. E é engraçado porque jogos, por exemplo, como Resident Evil 4, ele adapta a dificuldade de acordo com o jogador. Você seleciona lá o modo de dificuldade, mas muitas pessoas não sabem isso, mas ele tem uma programação que, por exemplo, se você levou muito golpe, errou tiro lá no jogo, ele vai facilitar para você e vai começar a colocar menos inimigos, sem que você perceba. É uma forma de não menosprezar o jogador e também não frustrar quem não está conseguindo. O jogo ele te mantém, ele vai se adaptando, isso é genial. Então você levou muito golpe e você nem sabe, mas o jogo ele vai te dando uma forcinha sutil, sem aquilo de escolher dificuldade. Porque é estranho, você pega um jogo pela primeira vez, tem que escolher lá fácil, normal, difícil, mas você nunca jogou, então você não tem ideia ainda de qual que é a dificuldade certa para o jogo, você não sabe como é, né? Então se você escolher uma, o Resident Evil 4, outros jogos já fizeram isso, ele vai adaptando de acordo com o seu desempenho no jogo. Alguns jogos, por exemplo, de tiro, se você erra muito tiro de longe, ele começa a colocar mais inimigos vindo de perto para te ajudar. Então ele tem essa inteligência artificial do mundo, a programação inteligente adapta-se ao jogador. Outros te zoam mesmo, né? Metal Gear, se você fracassar muito, ele te dá lá um chapéu de galinha para ajudar você a passar as fases. O bom level design tem que fazer o máximo possível de uso dos elementos e do espaço útil que tem. Afinal, os elementos, os recursos, eles são limitados. Então, cabe ao bom criador do level design, o level designer, com que ele use o espaço da melhor forma possível, porém não só colocando coisas para você ir voltar e coletar, mas com uma jogabilidade interessante, que faça ser criativo e divertido de explorar aquele mundo. A modularidade serve para criar experiência, então você esconde recompensas, bônus, locais, tipo Skyrim, faz muito bem, The Witcher também. Esses objetivos integrados, esses bônus, fazem com que o cenário ele seja mais valorizado uma vez que o jogador tem que explorá-lo. E hoje é muito legal que você tenha a maior interação possível com o cenário, que ele seja vivo. Você atira numa janela, o jogador quer ver ela quebrar. Assassin's Creed, você pode atarracar em qualquer lugar, né? Senão você fica muito limitado. Aquelas paredes invisíveis, chatas, né? A coisa mais frustrante é ter uma parede invisível no jogo. Você está lá correndo e você choca com nada e fica lá correndo sem sair do lugar porque tem uma parede invisível. Mas não tem uma dica de que aquilo seria uma parede invisível naquele lugar. Não faz sentido ela estar lá. Isso tira o jogador da imersão porque quebra a realidade daquela narrativa. Ele deve gerar uma emoção. Você começa pensando no final do processo, na resposta emocional que você quer ter do jogador. E aí você vai selecionando dispositivos narrativos, as métricas espaciais, as mecânicas diversas, para conseguir atingir esse objetivo, essa emoção que você quer gerar, essa catarse.
essa aceitação da arte, fazer o jogador realmente entrar no game, com sons diegéticos, eu já falei de diegese nas aulas de cinema aqui e tudo mais. Dessa forma você alcança a resposta desejada da parte do jogador. E ele deve ser sempre movido de acordo com as mecânicas do jogo, ou seja, as coisas que você pode fazer, a altura que o jogador pula, os poderes que ele tem, o level design tem que usar isso da melhor forma possível para que seja interativo. Através dos níveis, essa mecânica do jogo ela é demonstrada, ela é executada. Dessa forma, essa natureza da interação dos games, que ela é bem única e real, ela é contemplada durante o processo. E o legal é que o level design ele não depende das palavras para contar uma história. Eu falei que tem duas narrativas no jogo, a narrativa fixa, que é aquela narrativa do enredo, do roteiro do game. Então se o personagem morre, por exemplo, numa cutscene, você fica sentido porque você sabe que ele morreu na história do jogo, ele não vai voltar. E tem a ludonarrativa, que é aquela narrativa que você faz enquanto está caminhando, enquanto está jogando. Por exemplo, na primeira fase eu morri 3 vezes, matei um chefão, atropelei um civil. Então é a historinha que você conta enquanto joga. Isso é contado sem palavras. O próprio level design ajuda você a criar essa história, criar seu roteiro que você personaliza enquanto você o joga. Isso contribui para essa imersão e interatividade. Se o seu personagem morre na ludonarrativa no gameplay, você não se importa porque ele vai voltar para o checkpoint. Agora se alguém morre na cutscene, ele morreu mesmo na história e já coisa é diferente. A história e os objetivos explicam o game, mas principalmente o trabalho do level design. É uma narrativa que fica muito implícita e pode ser acessada e observada por meio do ambiente, através desse ambiente, do cenário. Dessa forma dá ao jogador algumas mecânicas e opções e possibilidades de escolha para que ele consiga ter mais autonomia para criar sua própria narrativa, sua própria história. Uma fase pode ser completada por diversas pessoas, mas nunca ela é completada da mesma forma por todos. Isso é um bom level design, ele é interativo, ele personaliza de acordo com o jogador e ele entende essa mecânica e essa habilidade daquele player, daquele game, e dessa forma a experiência que esse jogador tem no game, no processo, ela é única, é diferente a minha, da sua e dos outros. Então é isso aí, turma, esse foi o nosso vídeo especial de level design, introduzindo, né, esse conceito, falando o que é, dando dicas de como fazer um design de level eficiente. Espero que esse vídeo tenha sido útil, a gente vai continuar essa série, falaremos também de design de personagem, já falamos, né, character design, mas vamos fazer junto, aprofundar mais. Então espero que esse vídeo tenha sido útil, interessante, que vocês tenham gostado. E como sempre a gente pede aquela ajuda e contribuição ao canal, deixando seu like maroto, curtindo o vídeo, nos seguindo, compartilhando e interagindo aqui nas redes sociais. Qualquer dúvida e sugestão deixe nos comentários que responderemos a todos. Afinal, sua ajuda e contribuição é fundamentalmente, essencialmente, é muito importante para nós. Então é isso aí, aqui eu me despeço, muito obrigado a todos por tudo, até a próxima, tchau, tchau. Pedimos sempre que deem aquela contribuição ao canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo e deixando seu like. Procure na playlist pelos vídeos para você ver os conteúdos com maior organização e nos siga sempre nas redes sociais. Deixe sempre nos comentários suas sugestões e recomendações, porque esse programa é personalizado e faremos um conteúdo com a sua cara. Canal da Stack, o canal mais diversificado da internet.